Esse final de semana nós estamos tendo cultos especiais, podemos dizer assim, cultos voltados para a restauração familiar. E esses cultos iniciaram ontem, com a pastora trazendo uma ministração a respeito do perdão, de uma forma que para mim, foi bem diferente de tudo aquilo que eu já tinha escutado falar sobre perdão. E nós sabemos que, na verdade, o perdão ele é fundamental na vida de todo cristão, na vida de qualquer pessoa, na verdade. E se o perdão ele é fundamental na nossa vida, como pessoas individualmente, ele também é na nossa vida familiar, amém? Ele precisa ser exercido. E hoje a gente vai dar continuidade a esse tema de restauração, de como restaurar um lar que muitas das vezes foi destruído. Irmãos, não reparem não que eu tenho um problema, mas ficar andando. E eu estou preocupado com o fio do microfone. Amém? E então nessa noite nessa manhã nós vamos aprender sobre como ter, a nossa família nas mãos do Senhor. Meditando nesse tema, família, é um tema que eu amo muito, porque eu tenho uma família que eu amo muito. E Deus, Ele restaurou a minha família. Eu sou prova viva do quanto Deus ele pode transformar um lar. Então, quero dizer para você nessa manhã que se porventura você acha que não tem mais esperança, mais solução, Deus ele pode fazer na sua vida assim como Ele fez na minha. Amém? Aleluia. E aí então nós sabemos, entendemos e ouvimos muito falar que a família é a primeira instituição de Deus, que Deus ele aprova a família, Ele fez para que nós vivêssemos em família, mas muitas das vezes a gente não tem a real noção do porquê disso, o porquê que Deus ama tanto família, o porquê que Deus ele preza tanto para que vivemos num ambiente familiar saudável e feliz. E pensando nisso, Deus ministrou no meu coração que antes dele instituir a família, ele já vivia um relacionamento familiar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu fico imaginando que era um relacionamento assim, de extrema comunhão, de extrema felicidade. Eu creio muito nisso, que era um ambiente glorioso. E quando Ele resolveu nos criar, aleluia, e fazer de nós a imagem e a semelhança dEle, Ele quis dividir um pouco daquilo que Ele vivia no céu. Amém? Então eu entendo que quando nós falamos de família, nós não estamos falando simplesmente dos nossos familiares, dos membros da nossa família ali. Mas nós estamos falando sobre tudo, aleluia, sobre viver um ambiente glorioso, um ambiente dos céus. E é isso que Deus deseja para nós, amém? E o diabo, sabendo disso, ele é astuto. A Bíblia fala que toda a Bíblia, todos os mandamentos se resumem em apenas dois, que é amar a Deus sobre todas as maneiras, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo. E a família, eu creio que foi a maneira como Deus encontrou para a gente praticar o amor. Eu vejo que a família é o estágio, amém? Para que a gente possa aprender a exercer o amor a Deus e também exercer o amor ao nosso próximo. Então hoje, aleluia, o tema é reconstruindo o meu lar. E nós vamos aprender sobre 5 pilares, aleluia, que tem poder de restaurar um lar que desabou, um lar que muitas das vezes se desestruturou, amém? Mas essa palavra eu creio também que vai alcançar você, que para a honra e a glória do Senhor já está assim, bem estabelecido, a sua casa já está bem firmada, foi firmada na rocha, Jesus Cristo. Se você se encontra nessa condição, nessa manhã, eu creio que Deus vai ministrar no seu coração, para que você possa, fortalecer ainda mais esses pilares na sua vida, esses fundamentos, amém? Amém. Aleluia.
Aleluia. Então, o primeiro pilar que nós vamos estudar hoje é um pilar que se chama fé. Amém? A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Eu não vou me aprofundar na história, nessa história, porque a maioria de nós já conhecemos a história de Paulo e Silas, né? Estavam aprisionados por volta de meia-noite, adorando ao Senhor. Sobreveio um grande terremoto sobre a prisão e as cadeias se caíram, se quebraram. Aleluia. E ali, quando isso acontece, o carcereiro, a Bíblia fala que o carcereiro ele entra em desespero, porque ele viu as portas, né, as portas de cada cela abertas, e ele já ficou desesperado, imaginando que todos eles iriam fugir. E aí ele puxa a espada para tentar se suicidar com medo dos seus superiores. E é quando Paulo fala: ei, calma, não precisa fazer isso, porque todos nós estamos aqui, né? E ali o carcereiro enxergou Deus na vida de Paulo. Sabe, isso é maravilhoso. O carcereiro enxergou Deus na vida de Paulo e perguntou o que ele devia fazer para ser salvo. E aí, quando Paulo responde: creia no Senhor Jesus e serão salvos tanto você quanto os seus familiares. E aí algo engraçado, que quando muitas das vezes a gente pensa nessa história, a gente pensa que quando as cadeias caíram, quebraram, quando Deus deu ali o livramento para Paulo, para Silas e para os demais, a gente pensa que Paulo saiu e correu e fugiu, né? Mas a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que o que acontece? Depois desse episódio, o carcereiro ele tratou das feridas de Paulo. Levou Paulo e Silas até a sua casa. E lá, Paulo e Silas ministrou na vida dos familiares do carcereiro. E todos eles foram batizados, todos eles tiveram a oportunidade de nascer de novo. E eu fiquei pensando, em como isso é extraordinário. Porque se Paulo ali estivesse pensando apenas, porque a cadeia ali naquele momento era um problema para Paulo, era uma dificuldade, né? Porque ele já tinha apanhado, ele estava privado da sua liberdade. O que ele mais queria era poder propagar o Evangelho do Senhor, era alcançar outras vidas, e ali ele estava cativo, ele não tinha condições. E aí, quando ele tem a oportunidade de sair para longe dos soldados romanos que estavam ali aprisionando ele decide ir para uma casa de ficar lá. E eu fiquei pensando a respeito disso, e Deus ele ministrou fortemente no meu coração, porque Paulo ele não estava preocupado com a prisão, ele não estava preocupado com o problema dele em si, mas ele estava preocupado com a edificação de um lar. E ali, quando Paulo está ministrando na vida dos familiares, os familiares ali se batizam, se convertem, os familiares do carcereiro, eles se convertem ao Senhor. Depois é servido um banquete, mas ali até aquele momento, por mais que ele não estivesse mais dentro da prisão, ele continuava legalmente sendo um prisioneiro. Porque pensa, Deus abriu as portas, mas se ele tivesse fugido diante de Roma, ele continuaria sendo uma pessoa foragida, um fugitivo. E ser fugitivo não combina com a gente, né? Porque nós nascemos para ser livres. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós nascemos para ser livres. Então fugir de problemas, aleluia, não combina com a gente. Então a gente precisa mudar o foco quando nós nos deparamos com os problemas na nossa casa. Quando nós nos deparamos com problemas familiares, a gente precisa analisar como Paulo analisou, como é que eu vou superar esse problema. Porque os problemas só existem para que eles sejam superados. Se a gente mudar a nossa ótica, a gente vai entender que os problemas eles não surgiram para nos separar. Os problemas eles não surgiram com esse propósito. Quem tem uma
Cristo entende, aleluia, que os problemas nos fazem crescer, que os problemas nos fazem alcançar patamares maiores, mais elevados, alcançar lugares, aleluia, onde nós não adentramos ainda. E pensando a respeito disso, é muito engraçado, porque Paulo, ele passa a madrugada na casa do carcereiro ali, desfrutando desse ambiente de comunhão e de restauração familiar, e pela manhã, os promotores de justiça dão ordem para que Paulo e Silas fossem liberados. Somente depois que foi feita uma obra de restauração, de edificação familiar, foi que ele legalmente se tornou livre. Então, às vezes a gente pensa que o terremoto em si foi o que trouxe liberdade para Paulo. Mas não, o terremoto em si trouxe a oportunidade para Paulo edificar o lar de alguém. Amém? E depois que ele cumpriu esse chamado, esse propósito, aí ele pôde apreciar o gostinho da liberdade. Aí nada mais poderia acusar ele, porque ele tinha oficialmente o direito de ir e vir e de fazer aquilo para qual ele foi chamado a fazer. Amém? Então, a fé é isso, é o primeiro pilar. Se nós queremos ter o nosso lar restaurado, se a gente pretende recomeçar uma história que muitas das vezes foi abalada, nós precisamos crer. E crer em quem? Crer em Cristo, naquele que é o fundamento. Amém, irmãos? Esse é o primeiro pilar. Crer. Talvez você esteja aí pensando, não tem mais jeito. Para o meu esposo não tem mais jeito, para o meu filho não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu já tentei várias vezes e de todas as formas. Só que a fé em Deus, na verdade, ela é como se fosse os nossos olhos. Quando os nossos olhos naturais não conseguem enxergar com nitidez, não conseguem enxergar o propósito real de Deus na nossa vida, na nossa família, aí a fé vem e restaura a nossa visão e nos faz entender que existe um propósito e que os problemas, eles são passageiros, que os problemas, eles serão só fases, se nós crermos de todo o coração no Senhor Jesus e crermos que a mão dele está sobre o nosso lar. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O segundo pilar é o pilar da sabedoria. Em Provérbios capítulo 24, no versículo 3, a Bíblia diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Amém? Lá em Salmos, capítulo 111, versículo 10, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é sabedoria, né? Sabedoria é a capacidade da gente adquirir conhecimento a respeito de um determinado assunto. Então, quando nós estamos passando por dificuldades no nosso lar, seja ele de ordem conjugal, de ordem financeira, seja de relacionamento com os filhos, ou de até mesmo não saber, não entender essa vida a dois, como viver essa vida a dois, como exercer, sabe, o sacerdócio dentro da nossa casa. Quando nós não conseguimos fazer isso, não entendemos como fazer, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. E a Bíblia fala que todo aquele que pede sabedoria, Deus a dá. Amém? Então a sabedoria é isso, é a disposição de buscar o conhecimento para trazer uma transformação no nosso lar. Uma transformação de caráter, sabe? Uma transformação de caminhos, muitas das vezes, para a gente mudar direcionamentos. Então isso é a sabedoria. E o discernimento é a capacidade de não apenas saber o que é correto, mas de separar o que é certo do que é errado. Porque muitas das vezes o que nós vimos é que grande parte dos nossos problemas parte não porque nós não sabemos como proceder, mas porque nós não sabemos separar o certo do errado, não sabemos agir de maneira convenientemente. Porque muitas das vezes a gente precisa abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, das nossas razões. E nós sabemos que nós precisamos abrir mão muitas das vezes. Só que nós não sabemos como fazer isso. E o discernimento é isso.
sabe? E Deus tem discernimento para as nossas vidas. Se nós nos aplicarmos, sabe? Se nós olharmos para a nossa família e ver que foi Deus quem a constituiu, que Deus tem prazer, sabe? Em que vivamos em união, em paz, que haja plena felicidade nas nossas vidas, Deus ele vai nos dotar de sabedoria e discernimento para conduzir a nossa casa. Amém? Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que existem dois tipos de sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 3, deixa eu ver se vocês lembram. No versículo 13 ao 17. A Bíblia fala assim. Eu coloquei 15 ali, mas depois eu mudei e resolvi colocar do 13. Amém? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? Então a Bíblia aqui ela faz distinção entre duas sabedorias: a terrena e a sabedoria que vem do alto. O que é a sabedoria terrena? A sabedoria terrena é a gente entender que nós temos razão, às vezes numa discussão, num debate, nós temos razão. E aí a nossa sabedoria faz a gente agir da seguinte forma: eu tenho razão, você está errado, eu não quero saber. Eu não quero saber, você está errado. E aí o problema ele vai se alastrando, o problema ele vai crescendo, a ponto de muitas das vezes se tornar uma bola de neve. E aí a gente começa a entender que essa é uma sabedoria, que a Bíblia fala que é terrena, e é uma sabedoria burra. É uma sabedoria burra, porque é uma sabedoria que não apazigua, é uma sabedoria que não dá tréguas, é uma sabedoria que não reconecta, entendeu? Então muitas das vezes o problema, eu sempre falo, quando eu estou tendo a oportunidade de falar com os meus amigos na empresa, eu sempre falo, o problema não é você ter razão, mas é o que você faz com a sua razão. É o que você faz com a sua razão. Porque a gente sempre ouve falar, né? É melhor ser feliz do que ter razão. E é verdade. Porque se você tem a sua razão e pega para você e não procura resolver, solucionar esse problema, não existe humildade no seu coração, sabe? Para reconhecer que ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém é o dono da razão. Talvez por um instante você teve razão, sim, né? Numa situação, mas a verdade absoluta, ela não está com você, não está conosco, porque a verdade absoluta é uma só Deus tem, é a palavra de Deus, essa é absoluta e reina soberanamente. O resto, os nossos pensamentos, não. E às vezes o que acontece? Nós ficamos tão cegos com aquilo, achando que nós temos razão, e por termos razão a gente tem o direito de não abrir mão, de não pedir perdão, que a gente para de viver o que Deus tem para nós. A gente para de viver um relacionamento que poderia ser frutífero, que poderia ser honroso, que poderia nos levar para Deus. A gente para. Então essa sabedoria ela não provém de Deus. Ela é terrena e demoníaca, é o que a palavra do Senhor fala. Em contrapartida, existe a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria ela é totalmente diferente. Essa sabedoria que vem do alto nos faz agir de maneira diferente. Ela é uma sabedoria pura,
pacífica, amável, ela é compreensível e misericordiosa. E essa sabedoria, a Bíblia fala que ela dá bons frutos. Então, se você, com a sua razão, não tem conseguido dar bons frutos na sua casa, é porque você não está vivendo a sabedoria do alto. Amém? Essa sabedoria é imparcial e ela é sincera. Tem algumas traduções que, no lugar de amável, fala que a sabedoria que vem do alto, ela é indulgente. Né? O que significa indulgente? Significa a disposição para perdoar culpas ou erros. Aleluia. Significa você absolver da pena, aleluia, quem te ofendeu, quem te magoou. Sabe por que nós vivemos num ambiente familiar? E a verdade é que a maior parte do tempo, quem nos chateia, quem nos frustra, são os que fazem parte da nossa família, porque passam mais tempo conosco. Essa aqui é a verdade. Só que se nós aplicarmos essa sabedoria que nos capacita, aleluia, a sermos indulgentes, agirmos com misericórdia, nós colheremos bons frutos dentro dos nossos lares, dentro dos nossos relacionamentos. Sabe, os nossos filhos crescerão entendendo o que é o reino de Deus. Entendendo, sabe? Eu conheço muitas famílias, muitos filhos que estão com as vidas destruídas, perdidos mesmo no mundo, porque não tiveram a referência dos pais. Sabe, eu tenho parentes que são bem claros ao dizer isso para mim. Olha, eu sou assim porque meu pai agiu assim, porque minha mãe passou a vida inteira agindo dessa forma. Ou seja, os pais não tiveram sabedoria para lidar com a situação, né? Ou achavam, né, que a sabedoria que eles tinham, né, era uma sabedoria que vinha de Deus, porque eu sou o dono da razão. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele age de maneira diferente. Sabe, essa questão, ela fala muito ao meu coração, porque nós, né, eu e minha esposa, por um determinado momento das nossas vidas, nós passamos muitas dificuldades no nosso relacionamento por conta dessa questão, entendeu? Minha esposa, ela achava que tinha a razão dela e ela não queria conversa. E eu achava que eu tinha a minha e também não queria conversa. Só que isso foi destruindo o nosso casamento, destruindo o nosso lar, né? Graças a Deus, nós podemos entender, né, que a sabedoria que vem do alto é a sabedoria que reconstrói. Não é uma sabedoria que destrói aquilo que a gente conquistou com tanto sacrifício, com tanto choro, às vezes com tanta oração. Né? Quantos lares a gente vê que foram construídos debaixo de oração, debaixo de um propósito em Deus, mas por conta de um detalhezinho, sabe, desmoronou. Então essa sabedoria do alto é que a gente tem que buscar para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É importante também, irmãos, a gente entender que a gente precisa buscar a sabedoria do alto. Por quê? Porque quando nós pegamos a razão que nós temos e tomamos como verdade absoluta, a gente tende a agir por justiça própria, né? A gente tende a caminhar, a traçar caminhos que a gente considera que são justos para as nossas vidas. Só que lá em Isaías a Bíblia fala que para Deus a nossa justiça própria são como os trapos de imundícia. Ou seja, para nada se aproveita. Para nada. Porque a justiça que é proveitosa, a justiça que realmente transforma o caráter de alguém, transforma o caminho, a visão de alguém, é a justiça de Deus. Porque mesmo com as nossas ações, com as nossas motivações, por mais certas que elas estejam, as nossas convicções, elas são passíveis de falhas e de erros. Porque nós não somos perfeitos, né? Nós não somos. E aí quando nós tentamos, muitas das vezes, fazer algo que é correto, sabe? Mas sem usar as ferramentas corretas, nós podemos
nós podemos afetar de uma maneira que, para reparar, é só por Deus. Para reparar, às vezes, vai levar tempo. Então, nós precisamos ter a humildade no nosso coração para entender que razão por si só não basta. Para a gente ter um relacionamento saudável, uma casa forte, estruturada na rocha, aleluia, não basta apenas termos razão, mas basta entregarmos a nossa razão nas mãos do Senhor. Se você tem razão, amém, glória a Deus. Entrega nas mãos do Senhor que Ele vai fazer a justiça dele. De alguma forma, Ele vai fazer o propósito dele ser cumprido na sua família. Quando nós abrimos mão das nossas razões, das nossas motivações em prol da nossa família, Deus Ele age de maneira sobrenatural. E eu sou prova viva disso. Quando nós entendemos esse princípio e começamos a aplicar no nosso lar, sabe, nós começamos a ver realmente um pedaço do céu na nossa casa. Sabe, são princípios que quando nós aplicamos, sabe, quando nós temos realmente assim disposição para aplicar e viver a nossa vida, Deus Ele vem e transforma de uma forma, sabe. Eu posso falar de verdade, sem demagogia, que os melhores anos do meu casamento eu tenho vivido agora, depois de 10 anos, né? Porque agora, né, que eu vim entender o que é casamento, agora que eu vim entender a responsabilidade da família, sabe, de cuidar de família, e entendendo isso, sabe, e temendo ao Senhor, Deus Ele vai nos direcionando, Deus Ele vai tratando, moldando, sabe, as nossas vidas, e isso faz com que a gente comece a gozar, sabe, de tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? Então, o segundo pilar para reestruturar uma família que foi abalada, um lar que se perdeu, é buscar essa sabedoria do alto. Buscar a sabedoria do alto e buscar entender que nem sempre a nossa razão vai trazer frutos, vai trazer algo que realmente nos agrade. Amém? O terceiro pilar é o pilar da disposição. Esse pilar é importantíssimo na construção de um lar. Provérbios capítulo 24, versículo 27. Porque eu não sei se você consegue colocar aí na versão revista e atualizada, você consegue? Amém. Aleluia. Cuida dos seus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Amém? Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Esse versículo, irmãos, ele fala de disposição. Disposição para, além de levantarmos de manhã e cumprir as nossas obrigações, quando nós estivermos em família, nós temos que manter a mesma disposição para edificar o nosso lar. Sabe, o que a gente tem percebido, o que eu tenho percebido muitas das vezes, é que todas as obrigações, né, legais que a gente tem, como trabalho, né, como cuidar dos bens que Deus nos deu, eles começam a se tornar prioridade na nossa vida, em detrimento à família. Então a gente começa a trazer, sabe, essas obrigações para o centro da nossa vida, e quando chega no momento da gente edificar o nosso lar, a gente não tem essa mesma disposição, porque ou a gente já está cansado fisicamente, ou a gente está cansado psicologicamente, sabe, mas a gente não tem, a verdade é que a gente já não tem mais o mesmo, a gente já não edifica o nosso lar com o mesmo afinco, com o mesmo amor. E isso é uma das maiores causas de casamentos destruídos, de
separação, de famílias realmente desestabilizadas. É porque não houve disposição em investir no lar. Não houve disposição para entender que a família, ela tem que ser o centro. Deus, o centro das nossas vidas. E a família é o centro, sabe? O centro da sociedade para nós tem que ser a família. Acima de todas as outras obrigações. Sabe, se nós não conseguimos colocar a família nesse patamar assim, de estar acima das outras obrigações, porque nós precisamos trabalhar, precisamos cumprir com as outras tarefas do dia, a gente precisa entender que se a gente não tem o mesmo tempo para a família, por mais que a gente não doe tempo, a gente precisa doar qualidade do tempo. Porque eu sei que o nosso dia é muito corrido, é extremamente corrido. Às vezes a gente traça planos para fazer com a nossa família, né? A gente começa a projetar alguns sonhos para viver com a família. E para viver, boa parte desses sonhos nós precisamos suar muito, trabalhar muito. E aí quando a gente percebe, o tempo já passou e a gente não conseguiu usufruir da nossa família. A gente não conseguiu usufruir da companhia dos nossos familiares, da nossa esposa, dos nossos filhos. Sabe, eu tenho visto os meus filhos crescerem. Né? O caçulinha agora fez 4 anos. Meu filho mais velho parece que não. Quando eu cheguei na emanação, meu João Carlos ele tinha 2 meses de idade. Mês que vem ele faz 6 anos. E parece que para mim foram 6 dias. E eu fico olhando assim para ele, às vezes eu chego no trabalho, eu olho e falo, meu Deus. Como passa rápido. E eu fico pensando nas oportunidades que eu tive de estar com ele muitas das vezes, sabe? E eu estive fazendo outra coisa, eu priorizei outras coisas. Sabe, irmãos, a gente precisa entender, aleluia, a gente precisa entender que a família, sabe, ela faz parte do plano de Deus para nós e ela precisa ser vivida, sabe, com intensidade. A família precisa ser vivida com intensidade. Às vezes eu fico pensando, eu me culpo, porque quando eu chego em casa, os meus filhos, eles só querem saber de mim, né? Não sei se porque são 2 meninos, então tem brincadeira que a mãe não faz. Né? As brincadeiras de lutinha, por exemplo, a mãe não faz, fica pro pai. Só que às vezes o pai está tão cansado, que o pai fala, ó filho, agora não, daqui a pouco. Só que esse daqui a pouco, se eu não tomar cuidado, eu vou estar cochilando. Ou se eu não estiver cochilando, eles já vão estar dormindo. E aí foi mais um dia que se passou. E aí quando isso acontece, eu começo a me culpar e a me policiar. Então essa semana aí eu tinha algumas coisas para fazer. E eles ficam, vocês não sabem o que são os meus filhos na minha cabeça para brincar. Pai, vamos brincar, você falou que ia brincar, você não brincou, está fazendo isso. Os meus filhos, eles são uma bênção, porque a gente vai falar desse outro princípio daqui a pouco, mas os meus filhos me ensinam muito sobre o reino de Deus. Me ensinam muito sobre o reino de Deus. O João, por exemplo, quando eu falo para eles que vão brincar, e eu não sou um cara de ficar muito com o celular na mão, não. Quem me manda mensagem sabe, só com isso. Porque eu não tenho muita disposição de ficar vendo mensagem e tudo mais. Só que aí eu estou brincando com eles. Mas se eu pego o celular, o João vem e já fala, pai, o celular não, agora é comigo. Então, e eu louvo a Deus por isso, irmão. Sabe por quê? Porque de certa forma eles estão me ensinando, me ajudando a me policiar. Eles estão falando para mim de forma direta, pai, eu te amo, eu quero estar com você. Sabe, eu quero viver o que o Senhor vive, pai, eu quero aprender, eu quero que o Senhor conte histórias para mim. E aí quando eu entendo isso, eu largo tudo, irmãos. Eu largo tudo e vou ficar com eles. Essa semana eles me chamaram para entrar dentro do quartel-general deles lá. Irmãos, o quartel era debaixo da mesa. Foi um sacrifício para entrar, um sacrifício maior ainda para sair. Mas eu fui, por 2 vezes eu fui lá brincar com eles e eles ficaram felizes demais. E no momento que eu falei para eles, filho, agora o pai não pode mais brincar, o pai vai fazer isso. Aí eles entenderam. E eu olhei assim e eu falei, caramba, o meu filho me liberou para ir fazer
as minhas atividades, assim. Ele falou, pai, vai lá, pode ir lá agora fazer o que você vai fazer, mas eu e o Davi vamos continuar brincando aqui. Então, sabe, irmãos, é disso que eu estou falando, é de priorizar, sabe? O tempo, ele é escasso para todo mundo, a gente sabe disso, sabe? Eu gasto 14 horas no meu trabalho entre ir e voltar, às vezes 15, né? Sobra-me pouco tempo. Às vezes eu chego em casa por volta de 5h30, mas 8h30 eles já estão praticamente indo dormir. Então eu tenho pouco tempo com ele. Então, se eu não entender que eu preciso passar tempo com eles, ali, naquele momento, no momento que Deus preparou, quando é que eu vou estar com eles? Sabe? E às vezes a gente acha que a gente só tem a transmitir para os nossos filhos, só tem a ensinar por conta da bagagem, das nossas experiências, mas na verdade é o contrário. Quando a gente começa a passar tempo com a nossa família, com os nossos filhos, nós aprendemos mais do que ensinamos. Aprendemos muito mais. Eu aprendo muito todos os dias com a minha família, não somente com os meus filhos, mas com a minha esposa. Eu aprendo muito. Então, irmãos, essa disposição, sabe, em estar com a família, em servir, sabe, estar com eles é estar servindo a eles. Precisa estar bem claro na nossa mente, precisa ser um objetivo de vida para nós. Amém? Então, irmãos, não importa quanto tempo você fica fora de casa, quando você estiver em casa, a prioridade tem que ser sua família. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O quarto princípio é o princípio da honra. Então, nota que a fé é o primeiro princípio, porque ela está depositada em Jesus Cristo, que é o alicerce, o fundamento. Quando nós depositamos a fé em Jesus Cristo, ele é o fundamento da nossa casa, ele se torna a rocha, e aí essa casa não vai desmoronar. E aí a gente vai com os outros pilares construindo essa casa. Com sabedoria e discernimento, a gente começa a levantar as paredes. Com a disposição em servir a nossa família, em estar com a nossa família, a gente levanta uma outra parede. Quando a gente fala de paredes, nós estamos falando de proteção. Sabe, as coisas externas, os fatores externos não vão abalar quem estiver dentro do lar, porque as paredes foram levantadas. E agora a gente precisa começar a cobrir essa casa. E a gente vai começar a cobrir com o quarto pilar, que é o pilar da honra. Amém? Lá no livro de Jó, no capítulo 1, e no versículo 1 também, eu mudei tudo aqui, não fica bravo comigo, porque eu pedi para o Gui fazer os slides para mim e passei os versículos para ele. Aí ontem eu cheguei em casa e fui revisar, e eu comecei a falar, nossa, mas eu preciso trazer os versículos antes. Então por isso, irmãos, que vocês estão vendo de maneira reduzida aqui. Mas se você puder pôr para mim, Gui, Jó capítulo 1, versículo 1. A gente vai aprender um pouco de honra com o Jó, amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 de jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Aleluia. Então a gente vê aqui Jó extremamente preocupado com os filhos.
E a Bíblia relata que os filhos dele saíam e participavam de banquetes, de festas, e a preocupação dele é que de alguma forma o pecado contaminasse os seus filhos. A Bíblia começa falando, esse capítulo começa falando que Jó ele era um homem reto, íntegro, ele era um homem justo. Com certeza, irmãos, absoluta, ele transmitiu esses mesmos valores aos filhos dele. Só que o que acontece? O ambiente que os filhos dele estavam frequentando era um ambiente perigoso e propício, de repente, para que eles caíssem, para que eles se autodestruíssem. E pensando nisso, o que Jó faz? Jó ele começa a orar, a interceder pelos filhos dele, a oferecer sacrifício, porque o pensamento que Jó tinha era: já passaram-se vários dias que os meus filhos estão fora de casa num ambiente perigoso. Quem sabe, de alguma forma, o diabo não os alcançou, o pecado não os alcançou. Então eu vou correr para Deus e vou honrá-los, aleluias, porque honrar significa valorizar. Sabe, Jó nos ensina a valorizar a nossa família, a valorizar os nossos filhos. Aleluias. A honra, ela nos motiva a interceder em favor dos nossos filhos. Sabe, o que Jó fazia é o que nós precisamos fazer no nosso lar. É o que nós precisamos fazer, é honrar-nos uns aos outros. A Bíblia nos ensina que a gente tem que dar honra a quem tem honra. E quem tem honra? Aquele que foi separado, aquele que foi escolhido para estar ao nosso lado, ao nosso cônjuge, que foi escolhido para estar conosco até que a morte nos separasse. São os nossos filhos, né, que representam, sabe, materialmente e fisicamente, todo o amor de um casal. Todo o amor de um casal. Então essas pessoas precisam ser honradas. Essas pessoas precisam ser honradas. Muitas das vezes nós temos dificuldade de honrar a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, mas nós temos muitas das vezes mais facilidade de honrar os que estão fora. Essa que é a verdade. Às vezes nós temos facilidade para falar não para a nossa família, mas para os de fora a gente não recusa. Para os de fora a gente é sim, 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 sim. Você pode ir ali comigo? Sim. Você pode fazer isso para mim? Sim. E aí a gente fica se perguntando, né? Quando é que a gente vai dar um sim para a nossa família? Quando é que a gente vai honrar de fato, de verdade a nossa família? E Jó ele nos ensina isso, que essa preocupação, sabe, em trazer segurança para a família precisa estar em nós. E aí, se nós fizermos como Jó fez, se nós corrermos para o Senhor, intercedermos, sabe, formos realmente assim diante de Deus, entregarmos sacrifícios de louvor pela nossa família, pela restauração, pela integridade, para que o diabo não consiga alcançar, sabe, os nossos familiares, Deus ele vai dar livramento. Deus vai dar livramento. Sabe, quando nós honramos, nós intercedemos. Foi o que Jó fez. Quando ele entendeu que ele precisava valorizar os filhos dele, ele correu por intercessão. E quando nós intercedemos, irmãos, é como se nós estivéssemos chegando primeiro, à frente de Satanás. Né, pastor? Intercedeu, chegou primeiro. Jó entendia isso. E nós precisamos chegar primeiro, para trazer essa proteção. Sabe, porque a verdade é, irmãos, que o diabo está furioso. O diabo ele tem feito de tudo para desestabilizar famílias. Por quê? Lembra que eu falei no começo que Deus ele criou a família para que a gente vivesse um pedaço do céu? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Imagina se cada família dessa terra estivesse vivendo um pedaço do céu. Ele ia ficar sem espaço nenhum. E é por isso que ele luta tanto, que ele coloca tantas dificuldades nas nossas vidas, que ele nos motiva tanto, sabe, a quebrar uma aliança que foi estabelecida, porque ele sabe que se cada um de nós tivermos esse conhecimento de que o que Deus tem para nós e para o nosso lar é esse pedaço de
céu, ele já não vai ter mais espaço nem aqui. Eu nem sei onde ele mais vai jazer. Amém? Então, irmãos, esse é o quarto princípio. A honra. Precisamos aprender a honrar a nossa família. Amém? E o quinto princípio dessa noite, aliás, dessa manhã, né? Não poderia ser diferente, é o último, mas não o menos importante, é o perdão. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 13. E se você estiver na nova versão internacional, fala a respeito de perdão. É claro, irmãos, que existem outros princípios que a gente precisa viver, né, na nossa vida, em família. Mas eu quis abordar esses porque foram princípios que me começaram a ajudar. Eu tenho uma transformação na minha vida, primeiramente, no meu caráter, eu como pessoa, e consequentemente na minha família. Amém? Então, Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Sabe, irmãos, eu estava pensando muito nessa questão do perdão, né? Porque quando nós não... A gente tem, na verdade, muita dificuldade de perdoar e de liberar perdão, porque a gente não entende o que é o perdão. Inclusive, quem esteve aqui ontem à noite, né, teve a possibilidade de aprender assim, de maneira mais profunda o que isso representa. A gente sabe que em muitas situações é difícil mesmo da gente liberar perdão, da gente pedir perdão. É muito difícil. Mas quando você começa a entender que só existem benefícios no perdão, você não quer reter. Porque toda situação, sabe, que causa assim em nós uma frustração, que nos fere de alguma forma, entendeu? Ela pode ser curada e cicatrizada através do perdão. Só tem benefícios. A pastora ensinou ontem algo muito interessante. Muito interessante. Quando nós somos ofendidos, a gente precisa entender que quem perdeu e que quem entrou no problema não fomos nós que fomos ofendidos. Foi o nosso ofensor. Ele tem um problema. Se a gente começa a viver isso nas nossas vidas, se alguém me feriu, entregue para Deus. Sabe? Se alguém me magoou, está nas mãos do Senhor. Ele é justo, Ele é soberano, Ele governa. Se a gente começa a entender esse princípio, irmãos, não tem problema que vai nos desestabilizar. Não tem. E aí eu começo a entender que o perdão ele começa a gerar muita amargura e muito ressentimento. E são sentimentos que são sentimentos explosivos demais. Todo mundo que é amargurado, todo mundo que tem ressentimento, ele está a ponto de estourar, de explodir, né? Aí tem uns caras que eram mais ou menos igual eu. Tipo, nosso relacionamento, né? Eu e minha esposa, ela sempre foi a mais nervosa. E eu sempre fui o cara mais pacificador, assim. Então eu me gabava de ser um pacificador. Ela começava a discutir, até então nós não éramos casados, ela começava a discutir e eu virava as costas para minha casa. Eu nunca gostei, irmão, de discussão. Nunca gostei. Então, para mim, aquela atitude minha era a atitude correta e tudo mais. Só que aí eu comecei a entender o seguinte, que eu não era tão pacificador assim. Porque quando eu ia acumulando, chegava uma hora que explodia, entendeu? Então, ser pacificador é bom, mas a gente precisa aprender a resolver problemas. A gente precisa resolver, não fugir dos problemas, mas a gente precisa resolver. E aí eu entendi isso na minha vida, né? Então o que acontece? Eu comecei a pensar nessa questão e eu fiquei pensando que se eu tivesse entendido o perdão há muito tempo atrás, eu não teria vivido tantas situações explosivas na minha vida.
de falar coisas que ofendiam, que magoavam, que machucavam. A minha esposa, ela era mais nervosa, mas nunca saiu da boca dela uma palavra que me destruísse, que me machucasse, que me ferisse. Ela preferia ficar muda, mas ela não falava. E eu, com o meu jeito pacificador, entendeu? Tem a primeira discussão, a segunda, a terceira. Não fiz nada, mas fui juntando. Fui juntando pólvora dentro de mim. E aí, quando juntou pólvora suficiente, o que eu fazia? Eu falava o que não tinha que falar. Então, às vezes, talvez você esteja numa posição como eu, achando que você é o pacificador, que você é o dono da razão. Só que se a gente for analisar mesmo assim, a fundo, será mesmo que você, com essa passividade toda, está sendo sábio? Será mesmo que você, com essa passividade toda, está edificando a sua casa? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com isso. Eu sei que nós precisamos, assim, chegar a um consenso, tem que ter um equilíbrio entre as duas atitudes. A gente nem pode ser nervoso demais e também não pode ser pacificador demais a ponto de não resolver. Sabe por que essa questão que eu e minha esposa tinha, a gente sofria? Porque ela era nervosa demais. E aí, por ela ter esse medo de não me ofender, de não falar palavras, porque no calor da emoção a gente acaba falando, ela emudecia, ela falava. E eu era pacificador, só que assim, eu não gostava de discussão, mas eu gostava de resolver o problema. E pra mim tinha que resolver na hora, porque eu pensava assim, a gente casou, é pro resto da vida, se amanhã eu vou ter que acordar com você, então já vamos resolver agora. Já ganho um dia, 2 dias. E ela queria resolver depois de 3, 4 dias. Aí o que acontece, irmãos? Acabava não resolvendo. Acabava que a gente perdia 4, 5, 6 dias das nossas vidas sem resolver problemas. É por isso que eu falo, irmãos, problemas todos nós vamos ter. Em todas as áreas da nossa vida, e na familiar não é diferente. A gente precisa lidar com o problema com sabedoria, com discernimento e entender que eles foram feitos só para ser superados. A partir do momento que a gente entende isso, a nossa vida com Deus, ela é transformada. Porque quando você começa a viver um ambiente saudável em família, quando você começa a olhar para sua esposa assim, e ver a glória de Deus na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, você automaticamente, sabe, aquela luz, aquela glória, ela te toma de alguma forma e você começa a ser moldado também. E aí vocês vão se moldando uns aos outros por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo. Amém? Então, irmãos, o perdão, ele é essencial. Sabe, a gente estava fazendo umas visitas ontem para algumas famílias, eu e o meu líder, Adenilson, e eu estava falando justamente sobre isso. Eu não sei o que seria da minha vida hoje se a minha esposa não tivesse liberado perdão para mim, para minha vida, há 6 anos atrás. Sabe, hoje vocês veem a nossa família assim, quem nos conhece mais de perto assim, vê os nossos filhos, mas tudo isso a gente adquiriu através de uma atitude dela, de me perdoar. Sabe, se ela não tivesse me perdoado, a gente não estaríamos mais juntos, não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, não só em família, mas em Cristo. A gente não teríamos os nossos filhos, porque nós passamos uma luta muito grande antes de termos os nossos filhos. E eu até falo, que Deus ele precisava nos curar e nos sarar para entregar o maior dos presentes, Então, irmãos, o 5º pilar é o pilar que realmente, de fato, sabe, vai mudar a nossa vida da água para o vinho. Vai mudar o nosso relacionamento familiar da água para o vinho. A gente precisa aprender sobre perdão e, sobretudo, praticar o perdão diariamente. Sabe, se você quer reconstruir a sua casa que de repente foi afetada,
Sabe, de repente ela desabou por um sonho de muitos anos. Você demorou muitos anos, aleluia, para construir. Mas se porventura, sabe, essa casa foi atacada, se porventura, de alguma forma, o inimigo conseguiu adentrar as paredes da sua casa, e você já não vive mais um relacionamento familiar, sabe, prazeroso em Deus, aleluia, eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você entender, sabe, que esses pilares têm poder, aleluia, para reedificar essa casa, sabe, para reerguer um castelo que desabou, tenho certeza absoluta que quando você começar a praticar um por um, no seu devido tempo, quando você menos imaginar, a sua casa vai estar completamente restaurada. A sua casa vai ser um ambiente de paz, de harmonia, não mais um ambiente de guerra, não mais um ambiente de desilusões, de frustrações, mas será um ambiente de paz, de amor, de esperança. Sabe, vai ser um ambiente onde você vai ter prazer de estar. Sabe, quantas vezes a gente vê pessoas que têm dificuldade para retornar para o lar, pessoas que não têm prazer nenhum em estar nas casas, nas suas casas, com as suas famílias. Aleluia, mas nessa manhã Deus quer restaurar isso nas nossas vidas. Deus, Ele quer restaurar, aleluia, relacionamentos. Deus, Ele quer restaurar a comunhão, aleluia, entre os nossos familiares. Pais com filhos, filhos com pais, esposo com esposa. Deus, Ele quer trazer essa restauração. Com